Olá, a paz do Senhor Jesus, dia especial hoje, dia dos pais, e eu quero já de antemão cumprimentar a todos os pais, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, dê graça, força, sabedoria na liderança da sua casa, em o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que você, papai, possa ser um imitador de Deus e aí ser o exemplo para a sua casa, para a sua família. Vamos orar, falar com Deus? Pai, diante do Senhor nós estamos e, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, entender o que o Senhor tem para nos dizer. Ó Deus, estarmos fixos com a nossa mente, o nosso coração, querendo, ó Deus, saber os propósitos, os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Fala ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos, lembrando você que você pode se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se, dá um joinha aí para que a mensagem possa ser divulgada e ainda ampliada a nossa live aqui, ou o nosso vídeo, para que mais pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Não temos interesse econômico nenhum, mas na propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Se você tocar o sininho, quando a gente fizer qualquer coisa, você receberá uma notificação, dizendo, olha, entrou agora algo diferente. Então, faça isso. E por último, seja um missionário pós-moderno, dividindo, compartilhando a mensagem com mais 3 ou 5 pessoas em o nome do Senhor Jesus. Meu convite agora a você é louvarmos a esse Deus que é grande e é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos juntos, venha. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a
a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem. Glória ao Senhor. Hoje, como é um dia especial, Dia dos Pais, nós não olharemos para o livro de Salmo. Quero, junto com você, olhar hoje a posição da família diante de Deus. Quero falar com você, baseado na palavra de Deus, como deve ser a posição, ou qual deve ser a posição da família diante de Deus. Para isso, nós vamos para Efésios, capítulo de número 5, e entrar um pouquinho no capítulo de número 6. Efésios, capítulo 5, do verso 21 até o verso de número 33, e do capítulo 6 de Efésios, do verso 1 até o verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus em Efésios: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra possa penetrar no profundo do nosso coração nesse instante. Que possamos aprender, ó Deus, o posicionamento de cada um dentro da família, e que, em nome de Jesus, possamos edificados, ajustados, arrumados, que a família seja abençoada e que possa estar dentro do padrão divino. Em nome de Jesus. Amém. Vivemos em um tempo de inversão de valores, e é impressionante como isso tem influenciado muitas famílias que estão literalmente de cabeça para baixo. Se fizermos uma escala de prioridades, muitas pessoas colocam o seu trabalho e o dinheiro em primeiro lugar. Outros ainda priorizam os filhos, e ainda existe aqueles que colocam o cônjuge ou até a si mesmo acima de toda a vida. E isso tem gerado muitas decepções e conflitos
familiares. Quando olho para o livro Ministério com os Jovens, de Marcos Madaleno, ele fala que nessa última década, 10 anos, esses 10 últimos anos, houve um aumento de 160% na questão do divórcio. E com o divórcio vem um distanciamento físico, ou seja, pais longe dos seus filhos fisicamente. Também houve um distanciamento emocional, ou seja, pais distantes emocionalmente dos seus filhos. A geração que tem uma lacuna na alma, eles são criados e educados por aparelhos de TV, videogames, celulares, menos dirigidos pelo Senhor. Quando nós olhamos para esse trecho da Palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 5, nós encontramos aqui justamente o que deve estar posicionado na nossa família. E, em primeiro lugar, a primeira posição que deve ser ocupada na família é a posição de Deus. Efésios capítulo 5, verso 31, o qual nós lemos, diz assim: Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Esse é apenas uma repetição de Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Paulo, então, repete aqui, escrevendo para a igreja de Éfeso, justamente aquilo que já está lá em Gênesis. Portanto, nós encontramos que a posição de Deus na família foi Ele quem constituiu a família. Foi Deus quem deu, ou fez, ou constituiu, o Criador da família é o Senhor. O sustentador do lar é o Senhor. Quando uma família é formada, ela precisa dar um lugar especial àquele que formou, que é o Senhor. Embora nós amamos ou passamos a amar o nosso cônjuge, a pessoa amada, e depois nos casamos, na verdade, que a capacidade do amor quem nos dá é o Senhor. Quando nós olhamos para 1 João, capítulo 4, verso de número 8, diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E se Deus é amor, quem nos deu essa capacidade para amar foi o Senhor. E Deus foi aquele que formou, constituiu o lar, e aquele que é o sustentador do lar. Muitas famílias desfazem porque não colocam Deus em primeiro lugar. Simplesmente colocam qualquer outra coisa na frente de Deus. E com isso, a família é desfeita. Às vezes coloca a sua própria vontade, o seu próprio desejo, coloca o egoísmo, e então a família desmorona. E nesse Dia dos Pais, que é hoje, é muito importante nós compreendermos a posição de cada um dentro ou diante de Deus. Uma família de Deus precisa ter, primeiro, Deus como o seu Senhor, como o seu centro. Não basta apenas acreditar em Deus, mas dar um espaço específico na nossa casa, na nossa família, para o Senhor. E que em nome de Jesus, você, nessa noite, possa dizer: Senhor, venha ser o soberano, o rei desta casa. Venha ser o rei soberano desta família. Mas depois o apóstolo Paulo também dá orientação a respeito da posição da esposa. O verso de número 21 a 24
nós encontramos sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Quando olhamos para esse pequeno trecho da palavra de Deus, nós encontramos o posicionamento da mulher, da esposa, dentro da sua casa. Esse é um texto que tem gerado muita polêmica, quando diz que a mulher tem que se submeter ao seu marido. E isso acontece porque estamos muito longe do padrão bíblico do lar. A submissão ensinada aqui é que uma mulher cumpra o propósito para que foi criada como auxiliadora. Submissão é estar sob a missão ou com o mesmo objetivo. Um dos pontos fundamentais para uma família estar diante de Deus, primeiro, é ter Deus no centro. Mas, em segundo lugar, a mulher descobrir e entender qual é o seu papel, a sua função dentro da família, que é estar debaixo da missão, debaixo do objetivo, não ser submissa simplesmente ao marido, como se ele pudesse dar ordens e a mulher obedecer. Isso gera competição, isso gera rivalidade, isso gera muitas vezes o conflito. Não é para isso, mas as mulheres foram criadas para ser auxiliadoras ou estar debaixo da missão do homem. E quando ela está debaixo desta missão, ela então está fazendo o papel de auxiliadora. E esse é um ponto muito importante desse texto. Ele chama-nos a atenção para a mulher e ele diz, olha, porque Cristo é o cabeça do lar, ou seja, Ele é o cabeça da família. Não é o marido, mas é o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, é o cabeça do nosso lar. E a mulher está submetida, debaixo da missão. Essa missão, o qual ela é auxiliadora, e uma das funções especiais do marido é estar incentivando que a mulher seja esta auxiliadora. Uma mulher amada não acha difícil, de maneira nenhuma, estar submissa ou debaixo da missão. O que não pode acontecer é estar dividido, cada um dos cônjuges com uma missão, ele uma e ela outra. Não funciona. Precisamos, quando casamos, entender que estamos os dois debaixo da mesma missão. Quando isso não acontece, há uma divisão, há uma ruptura. Ruptura essa que muita gente sofre. Se tem filhos, os filhos sofrem muito. E ainda, o cônjuge sofre muito. E aqui, primeiro, nos ensina que Deus, Ele deve estar presente e com prioridade, primazia, primeiro lugar. A mulher, debaixo da missão do marido, ou ambos com uma mesma missão, na mesma direção. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui a questão do esposo. Quando nós olhamos para o verso 25 ao verso de número 29, o homem é cobrado insistentemente para trabalhar a mulher com amor. O texto está dizendo que cada marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Igreja é eu e você. Eu tenho a certeza
que você nem sempre acerta tudo, que mesmo você aceitando o Senhor Jesus, tendo uma nova vida em Cristo Jesus, você mesmo assim cometeu alguns erros. E o Senhor teve paciência com você. Ele demonstrou amor, mesmo quando você estava se sentindo mal por ter falhado, ter errado, Ele não desistiu de você. Aqui há um ponto muito importante, assim como Cristo amou a igreja. Olha, a igreja, que é eu e você, temos alguns defeitos, há algumas coisas que precisam ser melhoradas, e o Senhor com amor me trata, o Senhor com amor te trata. E você, que é pai, que é esposo, lembre-se de amar a sua família, em nome do Senhor Jesus. O texto, ele trata aqui de que o homem não deve tratar mal a sua mulher, mas amá-la, porque se ele trata mal a sua mulher, é como se tratasse mal a si mesmo, o texto está dizendo. E deve recompensá-la, deve amá-la, deve manter um sentimento vivo de amor à esposa. Nesse Dia dos Pais, é importante conhecer quais são os papéis. Deus, o cabeça do lar, a esposa, debaixo da missão do marido, o marido amando a esposa. Mas eu também, ao olhar para o capítulo 5, verso 33, e eu quero chamar a tua atenção que agora fala do casal. E o casal diz assim: no entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Agora, nós encontramos aqui, em destaque, então, o papel do casal. Não somente de Deus, nem somente da esposa, nem somente do marido, mas agora encontramos o papel do casal. Aqui nós podemos entender que o casal está unido um ao outro, e esta união faz dos dois uma só carne. Eles não caem aqui na cilada do egoísmo ou da competição. Quando fiz um curso de assessoramento familiar ali no SEM, a Igreja Central, um dos pontos estudados é que em todo relacionamento conjugal, desde o momento que começa e nos primeiros 2 a 3 anos, vai ser um momento de disputa. Depois que acabar aquele love, vai ter um momento de disputa para ver quem manda. Quem manda? E nem sempre a esposa está debaixo da missão do marido. Sempre vai ter um que vai ditar as ordens, que vai ser o manda-chuva. A palavra de Deus nos fala e nos ensina que a mulher auxiliadora deve estar debaixo da missão. O marido deve amar a sua esposa, mas que o casal esteja junto, unido e pensando nos interesses em comum, não caindo na cilada do egoísmo ou da competição. Os pais, e hoje é dia dos pais, devem ensinar os filhos com o mesmo respeito e amor. Há muitos pais que querem o respeito e o amor dos filhos, mas também nunca os trata com respeito ou amor. Como pastor, tenho visto muitas coisas. Eu me lembro que dos pontos na vida ministerial foi marcado por um jovem que bateu em casa, no apartamento em que morava, ele e a namorada, chorando e desesperado. E eu fui atendê-lo, e quando eu chamei para
dentro da sala e ele diz: olha o que o meu pai fez. Levantou a camisa, estava cheio de vergões que o pai havia espancado. Não tratou o filho com respeito, muito menos com o seu devido amor. Aqui o casal, eles devem estar em uma mesma direção. E nesse Dia dos Pais, quero perguntar a você: você está na mesma direção da sua esposa? Você, esposa, está na mesma direção do seu marido? E em nome de Jesus, o desafio aqui, nesse Dia dos Pais, é que ambos possam estar, primeiro, dando a Deus o lugar devido. Segundo, entendendo qual é o seu lugar na família. A esposa e o marido. Terceiro, é entender também qual é o papel do casal. Há alguns pais que renunciam à sua educação para com os filhos, dizendo assim: vai lá ver o que seu filho quer, dizendo para a mãe: vai lá ver o que o seu filho quer. Quando tem problemas, vai ver o que o seu filho quer. Quando faz algumas coisas certas, ele diz assim: olha o que o meu filho fez. Não, não é assim. É estar junto. Nas horas difíceis, nas horas fáceis, é estar unidos. Cada um de vocês, cada marido com a sua própria esposa, sua esposa respeitando o seu marido e os dois tomando as decisões juntos, na mesma direção. Mas, então, vem logo no verso de número 1 do capítulo 6, uma palavra aos filhos. E aqui eu quero parar um pouquinho mais, porque você que é pai, um dia já foi filho. Você que é mãe e está me ouvindo, também já foi filha, ou ainda é filha, ou ainda é filho. E veja que o texto fala do papel de Deus dentro da família, o papel da esposa, o papel do marido, o papel do casal, mas fala do papel dos filhos. E diz, e começa assim: filhos, obedecei a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Olha, quando os filhos chegam, eles ocupam um espaço que faltava no lar. Nós estamos vivendo dias em que casais parece que já não querem ter filhos, fazem a opção para não ter filhos. Mas quero lembrar que um espaço que falta no lar de um casal sem filhos é justamente o espaço de um filho. E esse espaço não pode ser ocupado além do que lhe é devido. O homem, marido, continua tendo o seu lugar, a mulher continua tendo o seu lugar, o casal assume juntos e em maior união o papel de pais. Quanto ao cuidado, os filhos passam a ser prioridade para o casal. E aqui eu quero parar um pouquinho e perguntar a você, pai: o seu filho tem tido prioridade na sua vida? Há muitos pais que esquecem de priorizar os seus filhos, priorizam a sua carreira, priorizam o seu trabalho, priorizam a sua empresa e esquece de priorizar o seu filho. Antes da pandemia, no Dia dos Pais, tivemos aqui um encontro com os pais em um clube. E eu descobri que alguns pais não sabem brincar com os seus filhos, não sabem ter um tempo com os seus filhos, não sabem jogar jogo de dama simples, ou dominó, ou até mesmo como nós fizemos, empinar um pipa. Não sabe.
E quando estão juntos, há uma disputa. Parece que o pai se torna um adolescente ou uma criança e disputa com o filho. Aquele jogo, aquele brinquedo. Olha, em nome do Senhor Jesus, quero chamar a tua atenção para que você, pai, dê a devida prioridade ao seu filho. Você que é filho, dê a devida obediência. O texto está dizendo, olha, honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. Preste atenção, você que é filho e mesmo que é filho e é pai. Lembre-se que aqui está dizendo para que as coisas corram bem para você. Faço uma pergunta e deixo para você pensar e responder. As coisas têm andado bem na tua vida? Se não estão andando bem, será que você tem tido esta honra, esta obediência? Porque possivelmente houve uma quebra. Ele está dizendo, olha, é o mandamento com promessa. Então, para que te ocorra tudo bem. E não só isso, e você tenha uma vida longa sobre a terra. Se tem vida longa, significa que terá boa saúde para exercer essa vida longa. Um dos segredos da velhice é você honrar o seu pai e sua mãe enquanto está em vida. Quer viver a velhice bem? Honra e obedeça enquanto ainda é possível. Nesta manhã do Dia dos Pais, chama a tua atenção, você que é pai e também é filho, para honrar, para ser obediente, para que as coisas aconteçam e corram bem para você. E que você tenha uma vida longa, diz o texto, para que tenha uma vida longa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos exorta a termos esta obediência. Porque quando há rebelião, há uma crise na família. Há muitos jovens, adolescentes, ainda crianças que são rebeldes, completamente rebeldes. E você que é pai, que talvez querendo sanar todos os pesos do filho e dar na infância e na adolescência tudo o que ele quer, quando for mais velho e eles receberam os nãos, o não do emprego, o não do relacionamento, estarão desesperados, sem saber como equacionar os nãos que a vida lhe impõe. O texto está dizendo, olha, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Que, em nome do Senhor Jesus, possamos aprender com o trecho da palavra de Deus e aplicá-lo na nossa vida. Há um desafio aqui. Estamos vivendo dias completamente confusos, em que o posicionamento na família não é um posicionamento bíblico e gera conflitos, perdas, separações, divisões, gera problemas, peso, rancor, ódio. Que nós venhamos aprender em nome do Senhor Jesus. E lembrar que Deus é quem criou e sustenta toda a família. O homem ama e cuida da esposa no lar. A mulher apoia e motiva a sua família. O casal luta junto, como uma só carne, para os problemas e desafios na criação dos filhos. E que os filhos obedecem aos seus pais e são abençoados em tudo o que fazem.
e tem vida longa sobre a terra. Que nesse Dia dos Pais você possa fazer uma avaliação de como está a sua família, em nome do Senhor Jesus. E hoje é tempo de acerto, de conserto. Deus está lhe dando oportunidade para ouvir a mensagem. Não é para condenar nem acusar, mas para acerto, para conserto. Hoje é o dia que Deus te deu, nos deu, para que possamos ser abençoados na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar pela sua família e quero desafiar nesse instante a você que está me assistindo a colocar sua casa, sua família. Talvez você não tenha o pai convertido, colocá-lo na presença do Senhor. Talvez você não tenha os filhos nos caminhos do Senhor e você está com lágrimas no rosto, que gostaria de que eles estivessem no caminho do Senhor, o melhor caminho. Esta é a hora de nós orarmos juntos, crendo no toque, no milagre do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu suplico por esta família que ouve esta mensagem. Tem misericórdia, estende as mãos. Ó Deus, esse pai que clama, ora pelos seus filhos, esse avô que clama e ora pelos netos, essa avó que ama e clama pelos netos. Ó Deus, esta mãe, esposa que ora pelo seu marido e pelos seus filhos, tem compaixão. Em nome de Jesus, vem com a tua mão poderosa, realizando o milagre que só o Senhor é capaz de fazer. Nós oramos, crendo no toque de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode ter certeza que Deus ouviu a sua oração e Ele é um Deus cheio de graça e de misericórdia sobre a nossa vida. Chegou o momento especial de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que temos. Nós adoramos cantando com a nossa voz, cantai, com harpa e com canto, como nós vimos no Salmo de número 98, mas também podemos adorar ao Senhor com aquilo que temos. O Senhor nos dá 100% nas nossas mãos e pede que devolvamos a Ele somente 10%. E Ele faz isso justamente para que eu e você possamos exercer a nossa fidelidade. Fidelidade a Deus. Ele coloca na tua mão e crê, tenha certeza que você será fiel. E mesmo quando não somos fiel, o Senhor ainda permanece fiel, diz a palavra de Deus. Está aí os números, você pode fazer o depósito, lembrando que pode fazer o Pix, que é 19983490033. Também você pode ofertar. A oferta é um ato de gratidão a Deus. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito da sua vida e oferte com alegria no coração. E faça a prova de Deus. Ele diz lá em Malaquias que abrirá a janela dos céus e vai derramar bênção sem medida. Quero orar com você pela sua oferta, pelo seu dízimo. Pai, diante do Senhor nós chegamos e suplicamos que a mão poderosa do Senhor esteja sobre os teus servos que estarão ofertando e dizimando na tua casa. O Senhor sabe da necessidade, a necessidade da tua casa nesses dias. E, ó Deus, que o Senhor venha mover o coração, em nome do Senhor. E que haja bênção, que as janelas do céu sejam derramadas e que a bênção do Senhor possa estar sobre a igreja de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Quero convidar você para orar comigo agora. Em especial, hoje, como sendo o Dia dos Pais, quero levantar um clamor a todos os pais. Na igreja vamos orar, chamá-los aqui próximo do altar, orar e abençoá-los. E se você tem ainda pais vivos, eu quero convidar e convocar você a orar por eles. Se os seus pais não estão vivos, mas você tem filhos que são pais, ore pelos filhos no sentido de que eles possam ser o melhor pai para os netos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora levantamos um clamor a todos os pais que estão sendo colocados na presença do Senhor Jesus. Senhor, dá sabedoria, dá direção. O Senhor chama e exorta para que possam ser sacerdotes no lar, levando a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e clamo agora para que esses teus servos possam ser abençoados de tal maneira e que venham, ó Deus, ser instrumentos de Deus para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Senhor eterno, também clamo e oro agora em teu nome por todos os enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, por aqueles, ó Deus, que têm enfrentado problemas sérios, familiares, que o Senhor, ó Deus, toque de forma tremenda, faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Pai de amor, também eu oro e clamo agora por aqueles, ó Deus, que têm enfrentado dificuldades financeiras. Abre a janela dos céus, dá condições para o sustento, para o trabalho. Em nome do Senhor, ó Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Em teu nome é que eu oro. Amém e graças a Deus. Antes de encerrarmos o nosso culto, quero te lembrar, mais uma vez, que você pode ser um daqueles que venham se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal aí no YouTube, também dê um joinha e toque o sino para receber novas notificações. Seja um missionário pós-moderno, enviando o culto para mais 3 ou 5 pessoas. E eu tenho a certeza que o Evangelho será divulgado. Ficamos tão impressionados com essa tecnologia. Há dias, no Dormindo com Deus, a pessoa estava nos assistindo lá de Angola. E temos a nossa irmã que foi para a Polônia, que assiste cada culto com o seu marido, e temos esse privilégio. Que bom podermos compartilhar a mensagem do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e que Deus te abençoe.